Não tem setor de esquerda e direita. Isso é bobagem. Estão dividindo o Brasil com isso aí. Aí pergunta, quem foi o primeiro vice do Lula quando ele ganhou a primeira eleição? PL. PL? Da direita. Vice do Lula. Dono da Uzi Minas, de Minas Gerais. Que faleceu. Se o Lula está no poder, começou a eleição com Marcelo Alencar Vice, que era do PL. E o meu conteúdo é sobre isso, é sobre a gente dialogar mesmo de pessoas É que a pessoa de ideologias diferentes. Mas não é questão de ideologia. Todo estatuto partidário são quase iguais. Eu digo para você, se dar escola de tempo integral for de esquerda, eu sou de esquerda. Se dar alimentação, a merenda, à vontade para os estudantes, os alunos, é de esquerda, eu sou esquerda. Se lutar para profissionalizar os trabalhadores é de esquerda, eu sou esquerda. Se gerar emprego é da direita, eu sou da direita. Estamos de volta com mais uma notícia positiva. A menor taxa de desemprego no Rio Grande do Sul. Mercado de trabalho. Essas situações elas vão tomando tanto conta do noticiário. O total de trabalhadores com carteira assinada atingiu a marca de 39 milhões e 200 mil. O Brasil registrou a menor taxa de desemprego da história. A taxa de desemprego no Brasil atingiu o menor nível da série histórica. Caiu em 18 das 27 unidades da federação. O Brasil cresceu ano passado, presidente, 3,4% o PIB. O Rio Grande do Sul cresceu 4,9%. O desemprego atingiu os menores níveis. Números que refletem um cenário de mercado de trabalho aquecido. Notícia de agora para você. Um novo recorde. A menor da série histórica. Então, quer dizer, é um dado para se comemorar. É também a primeira vez, então, que o indicador fica abaixo de 6%. O desemprego no Brasil é o menor dos últimos 13 anos. Voltar a falar em pleno emprego. Se gerar emprego é da direita, eu sou da direita. Se privatizar coisas que os governos não precisam cuidar é da direita, eu sou da direita. Bolsonaro, olha aqui para você. Você vendeu a carteira de crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais do Banco do Brasil por 300 e poucos milhões para o BTG. Aí tem. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu. A história começou na quinta-feira, quando a Controladoria Geral da União publicou um relatório apontando problemas na venda da refinaria. O que o relatório está falando? Está falando o seguinte, tinha a intenção da empresa de fazer a venda de 8 refinarias, mas teve um aviso de que aquele momento do mercado não era o melhor e que, por conta disso, a avaliação do preço poderia ficar abaixo da negociação que o governo brasileiro poderia fazer em outro momento. Por quê? Porque isso estava ocorrendo durante a pandemia do coronavírus e os preços foram impactados. O relatório segue dizendo que, apesar dessas recomendações, as outras refinarias não foram negociadas, mas essa, de fato, foi vendida por aproximadamente 10 bilhões de reais. E essa venda ocorreu para um fundo que é comercializado, negociado pela família real dos Emirados Árabes. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Por conta da divulgação desse relatório, a Polícia Federal também teve acesso ao documento e vai investigar se tem alguma relação com as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de presente. Bolsonaro fez diversas viagens para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes como um todo, mas teve especificamente uma viagem que ocorreu um mês antes do fechamento desse negócio da refinaria Landulfo Alves. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. E que foi nessa viagem que as autoridades da Arábia Saudita, um dos Emirados, as autoridades deram aquele lote valioso, avaliado em quase 5 milhões, que são joias femininas que seriam presentes para a ex-primeira-dama. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Direita. Se fazer com que a gente possa sobressair e ter incentivo para a produção é da direita, eu sou da direita. Então... Se a gente somar os 3 planos Safra, os 3 do governo passado, a gente vai perceber que a gente tem 885 bilhões de investimento nos 3 planos Safra, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022. O todo dá 835 bilhões se vocês somar a agricultura familiar,
mais o Plano Safra. 885 bilhões de reais, os 3 Planos Safra. Qual é a surpresa que eu quero dizer para vocês? É que se a gente somar os 3 agora, 2023, 2024, 2025, a gente vai chegar a 1 trilhão e 722 bilhões de reais. É um pouco mais que o dobro. É simplesmente um pouco mais que o dobro. Eu sou da direita. Então, não tem ser só de esquerda e direita. Isso é bobagem. Estão dividindo o Brasil com isso aí. Tu tem que ser o equilíbrio. O equilíbrio.